amigos do Jornal Diário de Rio Mafra. Nessa sexta-feira, 21 de março, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data é utilizada para reforçar a importância da inclusão, do respeito e da valorização das pessoas com a síndrome. Para conversar sobre esse tema, a gente tem hoje aqui no nosso estúdio a Flávia Ramalho Bu, a mãe da Sara, e a Sara também está aqui com a gente. A Flávia, ela mantém o grupo de mães aqui na nossa cidade, que é o Mães Down, de Rio Mafra, T21. E o Alexandre Sora, perdão, diretor do Colégio Santo Antônio aqui da nossa cidade. E eles vieram, a Flávia veio contar um pouquinho da história dela com a Sara e a gente poder conversar também sobre educação inclusiva. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês aqui no jornal para a gente poder conversar um pouco. E, Flávia, eu queria que você introduzisse, né, essa conversa hoje, contando um pouco sobre a sua experiência, né, como que foi esse processo, tanto do diagnóstico quanto da vivência, né, entre vocês. Boa tarde. Bom, em 15 de 6 de 2010, a Sara nasceu. E eu fui uma mãe bem atípica mesmo, eu digo, porque quando me vieram me contar, eu soube no parto, na hora que ela nasceu. E quando vieram me contar, a única coisa que eu perguntei é se ela estava bem. Saúde, se ela estava bem, estava tudo tranquilo. O médico falou: não, tá tudo bem, mas ela é síndrome de Down. Falei: tá bom. E aí, desde então, foi o início de tudo. Mudou tudo. A rotina, conheci a PAI, onde foi encaminhamento. Quando eles são bebês, tem uma bateria de exames que foram feitas. Enfim, virou minha vida de cabeça para baixo. Mas, assim, é como eu digo, é como se Deus já tivesse me preparado. Porque eu não tive o luto que normalmente as mães falam que tem. Eu aceitei. Eu aceitei e fui em frente. E tudo que iam me colocando que eu deveria fazer, porque eu fui aprendendo, né? Era uma coisa nova na minha vida. Então eu fui aprendendo. E tudo que iam me colocando, eu ia fazendo. E parecia que eu já estava preparada para aquilo. E a PAI, a Sara foi ali que eu fiz a base de tudo. Aprendi muito com eles. Ela também, para o desenvolvimento dela. E aí a gente foi, como até hoje, ela está na PAI, continua fazendo as terapias. Eu aprendi também, isso eu falo o meu pessoal e minhas experiências, tá? Que muitas mães têm outras formas também de pensar. Ela tem as terapias dela desde que ela nasceu. Levo ela, corro atrás de tudo que possa estimular ela. Mas o meio social foi isso que eu aprendi com as pessoas, com os pais que já tinham as crianças mais velhas, né? O meio social influencia muito, muito. Então eu sempre joguei a Sara para a vida, para as experiências. Eu tinha medo, como qualquer outra mãe, do que ela ia passar em escolas. Teve coisas que eu fiquei sabendo depois, em escolas que ela já frequentou. Mas ela, como uma guerreirinha, também sempre super tranquila, passou por tudo. E eu aprendi que o meio social é muito bom para o desenvolvimento deles, entendeu? Tem que deixar eles enfrentarem tudo, o bom, o ruim, porque é o mundo. E a gente tem que preparar eles, como qualquer outra criança. Exato. E se você deixar como qualquer outra criança, independente se é especial ou não, se você não der estímulo para ela, ela vai se fechar em uma caixinha. Então foi isso que a gente fez com a Sara. E tô aí na luta aí. E graças a Deus a gente mais vitórias do que derrotas. Eu falei com o Alexandre que nós somos abençoadas. Tudo é no tempo de Deus. Então eu aprendi isso com a Sara. Eu era muito ansiosa com as coisas e ela me deu um freio. E eu espero, a gente sempre espera as coisas acontecerem. É trabalho de formiguinha. Cada dia é um degrau, cada vitória é o máximo, a gente comemora. E a gente
está conseguindo muitas coisas que a gente plantou lá atrás, eu estou conseguindo aqui, hoje. E a escola também, desde que recebeu a Sara, o Santo Antônio recebeu a Sara de braços abertos, porque a gente veio de uma época de pandemia, ela ficou 2 anos em casa, eu optei em tirar ela da escola totalmente, com medo, ela não se adaptou ao remoto. E aí eu cheguei, o Santo Antônio recebeu ela de braços abertos, não, vamos. Pegou ótimas professoras, ela entrou no 4º ano, e até então ela só tem segundas professoras ótimas. A escola acolheu ela de uma forma super especial, e a gente só tem acontecido melhorias. O Alexandre agora veio com propostas novas para inclusão, e é assim, a parte de escola tem que ser, independente da Sara Sedal, ou se ela também não fosse, eu sempre tive isso na minha cabeça, tem que participar a família em conjunto, porque senão não funciona. Não adianta você largar seu filho lá na porta da escola, entra aí, tchau. E, e eu tento estar ali na comunidade, faço parte do clube de mães. O ano passado até saí no meio do ano por problemas pessoais, mas eu estou voltando esse ano porque eu vi que eu estando longe, assim, a gente não acompanha ali a rotina, parece que está faltando alguma coisa, entendeu? E eu sou uma pessoa que me cobro muito. Eu me cobro muito e não só, tem as pessoas normalmente falam, tem filho especial, é mãe especial. Não, não sou especial, tenho muitos defeitos. Às vezes cobro demais da Sara, me cobro também, mas é uma luta diária, assim, não é fácil para nenhuma mãe. Cada mãe que passa assim sabe como que é a luta do dia, é uma luta assim independente de cada família, assim. Mas acho que é isso. E eu acho também que, na verdade, todas as mães acabam se aproximando em algum momento para poder compartilhar suas experiências, mas principalmente a tua vivência no grupo aqui, que você mencionou, é uma falta, às vezes é isso também, né, desse convívio de outras mães que também vão entender e ou talvez passar por situações parecidas e que você já passou e pode auxiliar, ou que elas possam te auxiliar, né? Muito. E tanto que o ano passado, né, o Alexandre fez uma coisa que eu nunca tinha visto em nenhuma escola nesses 14 anos dela, que foi chamar só uma reunião só com as mães especiais. Down, autista, enfim, deficiente visual. E foi uma reunião incrível que eu falei para ele, por favor, Alexandre, continua com essas... Porque teve mãe que chorou, teve mãe enfim, colocou as suas experiências. A gente tem que dividir isso. E não só as mães também. Eu queria deixar aqui que nesses encontros, reuniões de escola, encontros sociais que a gente faz, o pai da Sara sempre, ele, que possível, tá junto. Porque o pai também é um pai que é especial, tá lá, tá todo dia. E graças a Deus, assim, a parceria também que ela tem com o pai, ele ajuda muito ela. A mãe é sempre o lado mais chato, o pai é sempre o lado mais divertido, né? Então, o pai tem que estar na reunião, tem que estar ali com a mãe, nos encontros, sempre acompanhar. Isso eu acho muito importante. E ele fez essa reunião que foi especial para a gente, assim, que a gente pôde debater bastante ideias para a escola, para melhorar, né? E o Alexandre, ele é parceirão, ele ouve a gente. E é isso. Dividir experiências com as mães é muito bom, muito. Parece que a gente tira um peso das costas, porque a gente vê que não é só a gente que de repente está passando aquela dificuldade na hora da alfabetização, que eu estou nessa parte agora, né? Com a Sara, ela está se alfabetizando, se Deus quiser, e a gente se cobra muito. Essa é a palavra, se cobrar muito. Sim, e como você também mencionou um pouco antes, é a família estar presente, né? Isso acho que a gente acaba falando muito sobre o papel da mãe, mas a família como um todo é fundamental, o principal aparato, né? Que qualquer criança vai ter, né?
E a gente começou a falar um pouquinho sobre a atuação da escola, né, o papel dela na vida da Sara, e eu queria perguntar para Alexandre, a gente fala muito sobre educação inclusiva, né, mas o que de fato, na prática, o que é o papel da escola nessa educação inclusiva? Então, na verdade, a gente deveria pensar a partir da perspectiva de uma outra palavra, né? Então, quando nós falamos da inclusão, parece que nós estamos trazendo um elemento de fora para dentro. Uhum, E o que eu tenho defendido, e isso também faz parte do meu plano de gestão, que foi eleito pela comunidade, é o incluir-se no processo. Porque quando você fala da inclusão, dá a impressão que existe um grupo homogêneo e que você está trazendo algo que sim, é diferente, mas não é assim que a coisa funciona. uhum, Então, para que a inclusão aconteça de fato, para que ela seja verdadeira, para que ela seja significativa, você tem que se dispor a fazer parte do processo. sim, E aí eu fiquei muito feliz quando a Flávia falou da entrevista e me chamou para participar, porque é essa parceria que a gente precisa entre escola e família para que o processo de fato aconteça. Isso é incluir-se no processo. sim, A família está envolvida, a escola está envolvida, e, e aí você acaba percebendo que você aprende muito mais do que você ensina. uhum, Então é uma dinâmica diferente. Até nós conversávamos sobre isso. Eu penso que este é o futuro, né? O futuro ele será um futuro de incluir-se nos processos, né? As escolas elas têm uma tendência a se tornarem escolas mistas. Então nós teremos isso de maneira muito clara na escola. É um desafio porque na educação inclusiva a gente consegue perceber que todo ser humano é um ser humano. E a gente tem uma tendência a querer padronizar todo mundo, mas os ritmos são diferentes, os tempos são diferentes, as inteligências são diferentes, e você precisa considerar todos esses fatores. Hoje, a Escola de Educação Básica Santo Antônio é uma das maiores da coordenadoria. Nós temos um atendimento de muitos alunos da inclusão, e todos os dias você acaba aprendendo alguma coisa. E aí você aprende com a gente aprende com a Sara e depois descobre que o que nós aprendemos com ela não se aplica a outro aluno, porque aquele aluno tem outras coisas a nos oferecer. Então, a parceria família e escola é o ingrediente necessário para que essa educação inclusiva aconteça. E, né, reiterando a fala, é necessário que a gente se inclua no processo. Senão você não está fazendo nada que seja significativo. Então, essa é a visão que nós temos enquanto escola. A meta proposta em 2023 no plano de gestão era incluir a todos. E então, quando você fala que você vai incluir a todos, é fazer com que todo mundo participe do processo, no seu tempo, do seu modo, buscando estratégias. Às vezes a gente tenta alguma coisa, não surte efeito, você muda a estratégia, busca outra alternativa e assim nós vamos, né, construindo essa educação. O futuro será um futuro, né, de inclusão, será colaborativo, de cooperação, porque é com essas perspectivas que a gente produz uma educação significativa. É interessante a gente perceber algumas coisas que às vezes a família acaba não percebendo, mas quando a inclusão ela acontece de fato, que todo mundo se sente pertencente àquele grupo, nós conseguimos perceber, por exemplo, o cuidado que a turma tem com a aluna. A Sara, ela tem todo um cuidado da própria turma, né? E isso não é porque ela é tratada de maneira diferente, não é porque ela é aceita, ela é acolhida, e aí isso acontece naturalmente, né? Então, às vezes as pessoas elas não entendem que para você, né, ter algumas às vezes até o preconceito, né, nesse sentido, você precisa aprender sobre ele. Então, talvez o que a escola tem que fazer é ensinar o oposto, né? Que é possível que todo mundo interaja no mesmo espaço, que a gente aceite as diferenças, que a gente aprenda com elas. No ano passado, a Flávia nos fez a proposta da atividade das meias trocadas, que é o, o símbolo desse Dia Internacional da Síndrome de Down. E aí o que gerou na escola foi a pergunta de por que as meias.
né? E aí a ação gerou uma pesquisa, né, entre os próprios alunos, porque eles queriam entender. Ah, mas não poderia ser uma camiseta? Não, tem que ser a meia por causa do cromossomo. Então você tem que pensar que é diferente, mas ser diferente também é divertido. E aí isso cria um senso de pertencimento que faz com que todo mundo consiga caminhar na mesma direção. Todos os dias são dias bons? Não, né? Mas na maior parte das vezes a gente aprende muito, muito mais do que acaba ensinando, né? É sempre um privilégio. E aqui nós temos uma relação de pensar que é assim que o processo deve acontecer. Ou a escola e a família caminham na mesma direção, ou a gente acaba não chegando em lugar nenhum. Se a escola puxar para um lado e a família para o outro, a gente acaba não tendo o resultado esperado, né? E a Sara, para nós, é um privilégio na escola tê-la, porque a gente acompanha o desenvolvimento, né, dela ao longo do processo e ver essa evolução é sinal de que a nossa preocupação tá se materializando, né? A interação social, a conversa, a apropriação do espaço, né? Há umas 2 ou 3 semanas atrás, as professoras me procuraram dizendo que a Sara gostava de subir por uma escada, mas se sentia insegura porque não tinha um corrimão. Para mim não faz diferença se tem ou não, mas se para ela faz, a gente precisa providenciar que ela tenha acesso ao espaço. E aí a gente vai percebendo isso com os outros também, né? Os outros alunos que nós temos na escola. E até quanto os outros alunos vão utilizar esse espaço que talvez não usassem pelo mesmo motivo que a Sara, mas acabava que isso não. Enfim, acabava passando despercebido, né? E é uma forma realmente de incluir a todos, né? Como você Isso mesmo. comentou. Flávia, eu queria saber um pouco, o Alexandre falou sobre a questão tanto do preconceito, as dificuldades que a gente percebe na escola, mas pensando fora da escola, na sociedade, você sentiu isso em algum momento da criação da Sara, sendo mãe dela, ou com ela, enfim, o que você pode compartilhar com a gente? Então, nós éramos de São Paulo, há 8 anos em Mafra. São Paulo é uma cidade grande, enfim, o tempo que nós ficamos lá, assim, igual eu falei, a Sara é abençoada, assim, eu nunca passei por uma situação grave de preconceito, assim. Às vezes um comentário de um médico, alguma coisa assim, mas nada que venha, assim, me ferir, assim, ou para ela também. E aí, quando eu vim para cá, há 8 anos, eu fiquei preocupada, porque eu falei, cidade pequena, né? Enfim, escola, então, eu nem pensava, eu tava focada em particular, escola particular, porque lá em São Paulo era só particular. E eu fiquei com muito receio. Mas aí eu fui, igual eu te falei, eu sempre fui atrás, perguntar, fiz uma pesquisa de campo mesmo em Mafra. Realmente, naquela época ainda, 8 anos é pouco, mas a informação era pouco, porque eu não via Down na rua aqui. Era difícil eu ver. Eu falava, gente, será que tem pessoas com síndrome de Down em Mafra? E aí, aos poucos, eu fui na PAI, fui me informando, aí fui conhecendo. Tem pessoas, tem adultos, tem idosos, bebês, enfim. E aqui em Mafra, também, nunca passei por nenhuma situação de preconceito. Na escola, na rua, assim, ao contrário, o acolhimento da Sara, e isso também foi mais uma... Ela adora escola e criança sente, a gente vê, né? A Sara, pelo menos é assim, quando ela num ambiente que ela não se sente bem ou maltratam ela, assim, ela me fala, ela também, no início do ano, né? Nem é esse caso de preconceito. Ela foi pro 7º ano. Não, foi ano passado, né? Que troca as salas, né? E ela sentiu, tinha que sair de uma sala mudou totalmente a rotina, do quinto para o sexto. E aí eu vi que ela não estava querendo ir mais para a escola. Ela ficou. Aí eu corri na escola, falei com o Alexandre, falei, Alexandre, meu Deus, vamos conversar. Aí chamou também o pessoal, a equipe lá da escola, a gente conversou, eles fizeram uma adaptação para ela
voltar, né, a focar na escola. Mas assim, preconceito, graças a Deus eu nunca passei, não. A gente vai para Curitiba, que também é cidade grande, passear, parques, assim, não passei, graças a Deus. E Alexandre, na sua análise, o que, que você, como escola, um ambiente que também é responsável por essas crianças, né? E essas crianças, eu digo todas elas, né? No desenvolvimento e também numa forma de pensar o mundo. O que, que você acha que a gente, como instituição, ainda precisa melhorar para, de fato, fazer esse espaço inclusivo para todos? A escola, de modo geral, ela vive um desafio no século XXI porque o tempo acelerou de uma forma que talvez a gente não consiga nem acompanhar mais ele. Então, a escola se tornou um espaço de atualização constante. Talvez o que a gente precise compreender, assim como uma afirmação ou como um, um pensamento mais assertivo, seja que a escola precisa se colocar na condição de um espaço de permanente atualização, porque nós não sabemos tudo também. E aí, esse atendimento individualizado, às vezes, ele é difícil de ser realizado, né? Porque nós temos, às vezes, N situações acontecendo ao mesmo tempo. Então, para a escola, esse é o grande desafio, porque nós temos que fazer esses processos de adaptação com todos os que estão ali. E aí, uns conseguem mais facilmente, outros não. A gente tem vários fatores que influenciam para que a educação inclusiva ela aconteça. Se na escola nós fizermos um trabalho, mas esse trabalho não tiver continuidade depois que o aluno sai da escola, ele também não se torna um trabalho efetivo. Então, é um processo complexo, né? E o desafio é você estar sendo atualizado o tempo todo, porque a ciência ela também evolui muito rapidamente no século XXI. E às vezes na escola isso demora um pouquinho para chegar. Mas quando isso acontece, a gente tenta se organizar da melhor forma possível. Eu digo que é um desafio diário. Eu sempre comento que hoje o Santo Antônio ele tem 5 escolas dentro de um único prédio. Nós temos os anos iniciais, de primeiro ao quinto, que é uma dinâmica, os anos finais, de sexto ao nono, que é outra dinâmica, o ensino médio propedêutico, o ensino médio técnico e a educação especial. E todas essas coisas elas funcionam ao mesmo tempo no mesmo espaço. Então, a questão é você estar aberto para aprender mesmo. Precisa. Às vezes você tenta uma estratégia, não dá certo, você precisa tentar outra e assim sucessivamente. E como a Flávia falou, é um trabalho de formiguinha e requer paciência, porque nós projetamos os resultados a partir da nossa percepção. Mas você está lidando com outro ser humano, né, que tem condições singulares de existência. E você precisa entender que talvez esse processo demore um pouco mais, ou que você precise de outras estratégias. E aí você vai transformando essa realidade todos os dias dentro da escola. É um desafio, mas é fascinante, né? Quando você se inclui no processo, todo mundo ganha. Essa é a dinâmica. Claro, Flávia, fica à vontade. Só um adendo você falou do preconceito, é, vocês dando abertura porque informação é tudo. Aqui na escola, aqui para a população, na escola para os alunos que crescendo com as diferenças, para a gente ter adultos melhores, porque a gente vê hoje como que está o mundo aí fora, né, dos nossos jovens. Então, a informação é tudo. Você tendo informação, igual ele explicou sobre as meias, né? Eles foram pesquisar, então já sabem. E é isso. A informação é o que vai mexer lá na frente no futuro nosso. Para um futuro melhor, né? Para todos nós. Independente da situação da criança especial ou não. Sim. Flávia, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse alguma mensagem para talvez uma mãe que está se tornando, se entendendo nesse espaço
novo, né? Porque, na verdade, a maternidade ela já é um espaço que te transforma, né? E às vezes esse aparato ou exemplos como o seu auxiliam, né? Então, se quiser deixar uma mensagem. A minha mensagem é que estamos no mesmo barco, não é fácil, mas também não é um bicho de sete cabeças. Como qualquer outra criança, dá trabalho, tem que ir para a escola, tem que estudar, brigar para se alimentar bem. E, e é isso, não se prenda a diagnósticos. Isso foi o Dr. Lincoln, daqui, que me falou, neurologista. Ele falou: não se prenda a diagnóstico. Eu estou vendo uma criança na minha frente que eu pedi para escrever tal palavra, ela escreveu. Então, não se prenda a papel, não se prenda a que o médico, de repente, possa falar, um profissional que não seja tão profissional fale para você, que eu já ouvi muitas mães, né, que não vai ler, não vai aprender, não vai, enfim. Então, não se prenda a diagnóstico. Vai no seu feeling de mãe, que dá certo. Tá dando certo aqui, né, Sassá? Quer falar alguma coisa, Quer Sara? mandar um tchau? Falar um oi pro pessoal? Quer? Fala tchau. Tchau. É tímida. É? Super tímida. Não, mas ela deu um tchauzinho pra gente. Gente, queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Dizer que é uma honra para mim também poder contar um pouquinho da história de vocês. A gente vê esse como um exemplo muito importante aqui na nossa cidade, de relação entre família, relação entre escola e educação. E a importância que isso tem no desenvolvimento da Sara e também de todos, tenho certeza, dos colegas dela de turma, de toda a escola, enfim. Então, realmente queria agradecer a presença de vocês aqui, dizer que a gente está a dispor para o que vocês precisarem. E lembrar vocês que na sexta-feira, dia 21, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. E se vocês quiserem também fazer parte da campanha e usar meias diferentes, é algo que também faz a gente pensar um pouquinho tanto na nossa criatividade quanto perceber que às vezes pequenos gestos fazem com que outras pessoas também se reconheçam, né, nesses gestos, nesses apoios. Então, é um convite também para que se vocês quiserem participar dessa ação na sexta-feira. É isso, gente. Obrigada.